retornando aí, pessoal, ó, a gente vai agora para a página 482, onde mostra a transição demográfica na Ásia e na Oceania, né? Então aqui nós temos informações ao longo do século XX, né? Que ele vai o mundo da população do continente entre 1950 a 2100, e as projeções, né, para a questão da transição demográfica, que é o aumento ou diminuição da população da Ásia. Então você vê o gráfico aí na página 482, né? Os países, nós temos a África, Europa, América do Norte, Ásia, América Latina e Oceania, né? Então esse gráfico mostra exatamente a projeção da população, né, das estimativas de 1950 a 2015 e as projeções de 2015. Deixa eu ajeitar bem aqui. De 2015 para 2100, né? Então você vê que a Ásia ela a tendência é cair, a concentração populacional, né? As taxas de natalidade, a tendência é cair para a Ásia. Você vê que a África, a tendência é cada vez mais aumentar, né? Por conta de ser uma região onde tem muitos países pobres, consequentemente não tem investimento na área do governo para projetos de planejamento social, né? Consequentemente as taxas de natalidade serão bastante altas. E também o controle da população, que não tem, né? As pessoas são pouco instruídas, têm pouca educação, né? Consequentemente não foram à escola e aí dificulta ainda mais a questão do controle das taxas de natalidade. Ainda na página 482, no gráfico, ele mostra também a Ásia, mostra também a América Latina, né? Que está quase no mesmo patamar, né? Ela vai dar um pouco de aumento para as taxas de natalidade. E a Oceania, ela tende a aumentar, mas muito pouco, né? Muito pouco. Por conta da questão da pouca a concentração populacional, consequentemente tem mais esse controle das taxas de natalidade, né? Então, na página 483, ele mostra que vários fatores contribuem para a desaceleração do crescimento do mundo, né, do crescimento demográfico, principalmente na Ásia no século atual, no século XXI. Porque ele explica a questão, por exemplo, o caso da China, né? Ele explica o controle das taxas de natalidade por meio de política do filho único, né? Isso aqui já existiu, a Índia ainda hoje insiste, né? Que limita a quantidade de filhos por família, né? No caso da China, um filho por família. No período da política do filho único, né? Foi adotada essa medida, que os chineses, os casais chineses tivessem apenas um filho. Se tivesse dois filhos, o governo tomava, né? O filho ou a pessoa pagava multa pelo aquele outro filho, porque na China, no período da política do filho único, né, não tinha, não, a família não poderia ter dois, três filhos, apenas um filho, né? Porque senão o governo, de acordo com a lei, o governo tomava, colocava no orfanato, enfim. A maioria das pessoas tinha essa consciência de controle das taxas de natalidade, porque senão o governo deveria gastar mais, né? Porque a gente falou no início da aula, quanto mais filhos, mais gasto, não só para a família, como para o governo também, né? Porque tem que abrir mais vagas de escolas e etc, né? Postos de saúde para atendimento, etc. Então, num país onde há esse controle das taxas de natalidade, consequentemente será um país mais rico, será um país mais próspero, né? Certo? Então, fala-se nisso, né? Na página 488. Aí mostra a pirâmide etária da Ásia, certo? Duas pirâmides etárias aqui, vamos ver aqui. Essas duas pirâmides, certo? Que vocês vão analisar aí na página 480. Então, mostra a base larga, né? Acho que essa pirâmide aqui mais antiga. E o topo bastante estreito, ou seja, a expectativa de vida muito baixa, né? Na outra pirâmide, a base bastante estreita, ou seja, aqui já tem um controle da população, consequentemente, no topo ela tem um pouco mais de expectativa de vida, né? Essa é a realidade atual que a Ásia vem propagando, né, com essas políticas voltadas para o controle das taxas de natalidade, né? Na outra página, 484, já tem uma figura aqui, ó, que é a dos idosos, que é a concentração populacional da Ásia, né, especialmente da China, tem aumentado com o envelhecimento da população, ou seja, boa parte da população da Ásia está envelhecida, né? Então a tendência é que aumente ainda mais, consequentemente se reduza a quantidade de jovens
né, futuramente vai ter problema com o mercado de trabalho. Então, quando tem a maior concentração de idosos no país, consequentemente, o governo gasta mais, né, com previdência social, com aposentadoria e etc., né, com hospitais para atendimento aos idosos. Mas, por outro lado, ele gasta menos com a questão dos nascidos, que são as crianças, né, fazer creche, escolas e etc., vai se reduzir. Então, por um lado é benéfico, por outro, né, é prejudicado. Né? Então, numa população onde tem muitos idosos, o governo vai ter muito gasto, principalmente com previdência social, né? Com aposentadoria e etc. Né? Mas, por outro lado, né, se aquele país está necessitando de emprego, consequentemente o governo vai abrir mais para a questão das taxas de natalidade. Né? O governo vai incentivar até as pessoas a ter mais filhos, como a Europa, né? A Alemanha, por exemplo, ela controlou tanto as taxas de natalidade, né, que a Alemanha estava necessitando de jovens para o mercado de trabalho. Então, o que ela fez? Ela abriu novamente uma política voltada para incentivar as mulheres a ter mais filhos. Porque no caso lá da Alemanha, estava necessitando de jovens para o mercado de trabalho. Né? Então, o país ele tem que ter esse controle das taxas de natalidade, né? Principalmente quando a oferta de emprego é alta. Então, consequentemente, o governo vai incentivar para que aquele país tenha mais filhos, né? Para que os filhos possam assumir uma vaga de emprego no futuro. Né? E aquele país que já tem uma grande concentração de desempregados, consequentemente o governo vai ter que ter mais aquele controle nas taxas de natalidade. Significa que está nascendo muita gente naquele país. Né? Então tem muita gente para trabalhar, mas tem pouca oferta de emprego. Então tem que ter esse controle. Né? Então é isso, pessoal. A aula foi isso, né? A gente teve que gravar alguns vídeos por conta do problema aqui no celular, mas graças a Deus deu certo, né? E vocês vão assistindo os vídeos um por um. Eu vou passar aqui a atividade para vocês, ó. Já no capítulo 11, vocês vão responder a página 478, 3 questões, né? 481, uma questão 4 e 5. Página 482, questão 6, né? E a página 485, questão 7, 8 e 9. São 9 questões para vocês responder. Próxima aula a gente continua aqui na diversidade étnica e cultural da Ásia e Oceania. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.